Christian, Olá, oi. muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Também fico feliz. Se eu agora estou aqui um pouco diferente da última vez, estou com o laptop, ainda tenho o papel clássico, trabalho muito com o notebook LM. Acho essa ferramenta sensacional. Acabei de chegar de Londres, conheci o cofundador, vi como eles desenvolveram esse sistema, entrada de fontes à esquerda, que você ainda selecionou de forma curada. No meio você tem o chat e à direita uma mágica. Você pode criar um podcast de áudio, pode criar gráficos, é uma ferramenta incrível. Aliás, isso te descreve, vou dizer aqui, arquiteto do ecossistema de IA alemão na interseção entre teoria e aplicação econômica, ou seja, um verdadeiro elogio. Isso é glazing. Sim, é isso, mas também pesquisei bastante. Você é professor, cientista-chefe no Fraunhofer, co-diretor do Instituto Lamar, e quero falar sobre isso em breve, sobre o que é esse centro de competência em IA na Alemanha. Você faz pesquisas, publica, tem patentes, de onde você tira tempo para tudo isso? Eu gostaria de ter mais. O que te motiva atualmente? Na verdade, no momento é realmente a pergunta. O que significa isso que estamos vendo agora? Estamos falando sobre IA, então é sobre IA. O que significa isso que estamos observando ao vivo e a cores? O que está acontecendo no mundo? O ponto de virada sobre o qual não falávamos foi em 2022, quando o JGPT entrou no ar no final do ano. Desde então, todos sabem do que a IA é capaz. E nós vemos, nesses 4 anos, agora já é 26 aumentos drásticos de 500 mil. Sim, a cada semestre, a cada trimestre, ou seja, está ficando cada vez melhor. E, o que me motiva, é claro, é a pergunta: o que, para onde isso vai, o que isso vai causar a longo prazo? Com a gente pessoalmente, com a gente como sociedade, com a gente como sistema econômico e, como cientista, ainda me interessa a questão da tecnologia subjacente por trás desses grandes modelos fundacionais. Eu acho esse termo um pouco infeliz. Fala-se também sobre ser muito intensivo em energia, intensivo em recursos. E essa é a questão para mim como cientista. Precisa ser assim? Será que não dá para fazer de forma mais econômica? Mas realmente, o que me tira o sono à noite é observar que isso está avançando muito, muito rápido. De repente, estamos vivendo em uma época em que máquinas cognitivas, ou seja, máquinas que em grande parte conseguem ver como cérebros biológicos, ouvir, falar, escrever textos, gerar imagens, descrever imagens, escrever códigos e assim por diante. Onde, de repente, temos máquinas cognitivas que estão ficando cada vez melhores muito rapidamente. Então surge a pergunta: para onde isso vai? O que isso faz conosco? E agora eu aprendi ao longo dos anos que tudo sempre mudou. Eu ainda me lembro, digitalização no final dos anos 2000, naquela época, eu ainda pensava, como você pode digitalizar uma fase analógica do ensino de matemática? E então veio a digitalização e os dados e tudo ia mudar. E, de certa forma, no final das contas, não mudou tanto assim. E o que eu mais queria, digo, todo dia surge uma manchete nova. Hoje eu li que a Alibaba, uma empresa chinesa, revelou um design de cérebro de IA para robôs. Eles chamam isso de Qwen Robot Suite para IA incorporada. Eu deixaria esse termo de lado e diria IA física. Só para explicar para o pessoal, porque eu acho que dá para comprovar isso um pouco matematicamente também. Eu ouvi sua palestra no final do ano passado e gostaria de ouvir de você. Só para a gente definir esse padrão agora, esse tema, porque isso é tão impressionante, o que mudou agora. Você olhou para trás, para suas palestras de 2016, 17? E eu ainda me lembro de como a gente se reuniu naquela época. Para mim foi o AlphaGo. Sim, quando Lee Sedol foi derrotado em 2016, aquilo foi simplesmente fascinante. Em 2017, o artigo Attention is All You Need do Google, modelos Transformer. Agora o mundo tinha que acordar, mas não acordou. Mas você já estava envolvido com isso. E aí você disse na palestra que naquela época, acho que em 2016 ou 17, você viu a maior rede neural artificial. Acho que com 10 bilhões de conexões sinapses, como o cérebro está mais ou menos representado, e então você projetou isso para o futuro com a suposição de que isso dobraria a cada ano. Exatamente. E a que conclusão você chegou naquela época, em 2016, 17, através de um modelo matemático simples, digamos assim? Sim.
2016, por causa do AlphaGo, onde realmente um computador pela primeira vez venceu um campeão mundial ou um jogador de Go muito, muito forte. Ou seja, uma máquina superou o campeão mundial de Go. Esse foi o ponto de virada para mim, porque como cientista da computação, eu sempre gostei muito de fazer jogos de computador e sempre me interessei por IA. E aí, claro, existe uma conexão óbvia, como NPCs inteligentes e tudo mais. Por isso, sempre fiz muita pesquisa na área de IA para jogos. E por isso eu sabia, ou estava mentalmente bloqueado ou condicionado, que isso com Go não funcionaria de jeito nenhum. Porque o que a humanidade desenvolveu desde os anos 1950, uns 60 anos ou mais, computadores de xadrez, havia uma tecnologia algorítmica por trás disso que mal funcionava no xadrez. Isso levou 50 anos para funcionar. Em 97, a IBM venceu com o Deep Blue. E todos tinham certeza, ok, isso não pode ser transferido para o Go. Realmente não pode. Ou seja, o método que foi usado naquela época não pode ser transferido para o Go. O Go é muito, muito mais complexo do que o xadrez. E eu dei aulas na Universidade de Bonn sobre o tema de IA em jogos. Nós também gravamos essas aulas em 2014 e as colocamos de novo no YouTube, dá para ver lá. Lá, eu ensinei aos estudantes como funcionam os computadores de xadrez. Eu disse, com Go isso não funciona, e eu não vou viver para ver uma máquina vencer o campeão mundial de Go. E 2 anos depois, aconteceu. E isso foi alcançado de uma maneira diferente daquela, digamos, do computador de xadrez Deep Blue que funcionava no final dos anos 90. Isso foi baseado em redes neurais e métodos de aprendizado por reforço ou busca em árvore de Monte Carlo. Não preciso entrar em detalhes. Então, isso foi feito de uma forma que praticamente surgiu do nada. Ninguém tinha em mente que dava para fazer desse jeito também. E ao ver isso, ficou claro para mim. Ok, se isso é possível, porque Go era impossível, mas se isso é possível, então agora a gente tem que se preparar para coisas que antes eram consideradas impossíveis. E por isso, em 2016, eu dei uma olhada em como estava o estado atual das redes neurais, que desde 2010, 11, 12 ficaram muito, muito boas. E aí eu realmente, como você disse, simplesmente dobrei esse progresso a cada ano. Isso significaria que por volta de 2029, 2030, a gente chegaria a uma complexidade dessas redes neurais artificiais semelhante à que observamos no cérebro humano. E agora, 10 anos depois, estamos em 2026, e até agora, essa previsão de duplicação anual do tamanho do modelo, como é chamado, se concretizou totalmente. E os modelos atuais da Anthropic estão na faixa de trilhões. Em inglês se diz trillions, ou seja, seriam trilhões de parâmetros. Então isso ainda é uma ordem de magnitude abaixo do que o cérebro humano consegue. Mas mesmo assim, já vemos o que é possível fazer com essas coisas. Eu digo isso, ou eu tento dizer isso, na verdade, eu realmente naquela época eu já pegava coisas das suas palestras nesse sentido, porque você já falava sobre isso. A maior deficiência da raça humana é a incapacidade de entender a função exponencial. Eu fui gravado assim, do Bartlett, claro. Sim, sim, sim. Você pegou isso do Bartlett. Eu também peguei isso dele. Sim, também acho ótimo e sempre tento deixar isso claro, inclusive visualmente, pois entendo que é difícil para as pessoas. Eu já faço o meu melhor para mostrar isso na internet, eu sempre faço isso. Você sai daqui da sala, sempre dá um passo, certo? Ou seja, dá um passo de cerca de 1 metro 30 vezes e todos sabem onde está, geralmente aqui na frente do salão, no estacionamento. Isso é pensamento linear. Crescimento exponencial é dar passos dobrando. 1, 2, 4, 8, 16 metros, sempre dobrando. Se fizer isso 30 vezes, onde estará? E ontem alguém disse de novo, eu estou na cidade vizinha. Eu disse, não, é algumas vezes até a Lua e de volta. E aí, meu Deus do céu. É onde estamos agora que é tão difícil. E eu acabei de pegar do seu último discurso exatamente o que você acabou de dizer aqui, que você, então, essa capacidade, esse desempenho, claro que não é biológico, ainda é digital, mas é algo comprovável para 2029, 2030 e provavelmente vai continuar assim. Primeiro, é importante deixar isso claro, pois é algo tão transformador e disruptivo por causa do que isso torna possível.
Em seguida, talvez eu tenha agora. Porque você deu esse exemplo de você anda 1 metro, depois 2, depois 4, isso é duplicar. Se eu digo que dobrei o tamanho dos modelos a cada ano, isso já é crescimento exponencial. Dobrar significa crescimento exponencial. Ou seja, dobrar é crescimento exponencial. E eu tento deixar isso visualmente claro. Em segundo lugar, incluir isso também na apresentação, só para deixar claro para as pessoas logo no início o que isso significa agora, porque isso é tão transformador. Aí eu usei o seu exemplo também da DeepMind, que é o AlphaFold. E talvez você possa explicar isso de novo, porque eu sempre digo, eu posso falar muito, mas quando o Chief Scientist da Alemanha me conta isso, você mencionou há pouco o jogo de Go que foi vencido. Mas isso foi só o começo. Mas o que foi tão especial no AlphaFold em relação ao dobramento de proteínas? Sim, o problema é que isso vem, na verdade, da genética ou da biologia molecular. Desde a década de 1950, a humanidade tem, digamos, bons aparelhos de raio-x. E com isso, também é possível fotografar estruturas muito, muito pequenas, por exemplo, moléculas mais longas, sequências de DNA, ou seja, o código genético em nossas células. E quando se tira fotos disso, elas ficam bem borradas. Então, é preciso realmente ser um especialista absoluto para conseguir entender o que a foto está mostrando. E você pode, se realmente estiver profundamente envolvido na química, determinar com base nessas imagens estranhas como uma molécula é estruturada tridimensionalmente. O que é o que, né? Qual fio vai para onde? Essas estruturas moleculares tridimensionais, você precisa delas se quiser, por exemplo, sintetizar novos medicamentos ou algo assim. Para esse tipo de coisa. Na longa história, desde os anos 50, a humanidade tem conseguido cada vez melhor. Com base em amostras de tecido ou algo assim, usando tecnologia no laboratório de biologia, sabe? Quebrar os blocos ACGT dos aminoácidos e descobrir em que ordem eles aparecem em uma molécula dessas. E aí você já tem uma palavra que descreve a molécula, composta pelas letras A, C, G e T. Mas aí você tem essa sequência, mas ainda não sabe como ela é tridimensionalmente. Mas é preciso saber disso se você quiser fazer uma boa química, uma boa genética. E no período de 1957 a 2018, a humanidade conseguiu decifrar tridimensionalmente cerca de 200 mil sequências de moléculas. E isso foi feito, entre outras coisas, com elementos de gamificação, onde as pessoas podiam acessar um site na internet. E então, eles podiam, de certa forma, montar um quebra-cabeça para ver como aquilo ficava em 3 dimensões. Muitas pessoas participaram desse jogo, por assim dizer, reconstruindo moléculas. Quando fiz meu doutorado no início dos anos 90, tive um colega que estava trabalhando nisso como tema de tese de doutorado na época. Então, na verdade, eu não estou tão distante disso, porque já faz quase 30 anos que eu sei que esse é um problema relevante. Então de 1957 até 2018, 2 bilhões, 18 milhões e 200 mil. E aí veio a DeepMind com o AlphaFold, e então de 2018 até o Prêmio Nobel de 2024, 2 milhões, 24, 1.200 milhões adicionais. Então nós temos 200 mil soluções em 70 anos, e mais 200 milhões de soluções em 5 anos, melhorias empolgantes. E quem não fica tonto com esses números e não percebe o que a IA pode fazer? Comparado a 70 anos de pesquisa, desenvolvimento e reflexão humana convencional, essa pessoa realmente não tem mais jeito. Então esse AlphaFold foi realmente revolucionário. Quem pesquisa hoje em dia nessas áreas, biologia molecular, genética, farmácia e assim por diante, não consegue mais trabalhar sem o AlphaFold, se quiser atuar em nível mundial. E por isso Diebmann, ou melhor, Hassabis em especial, recebeu merecidamente o Prêmio Nobel de Química. E para reforçar isso mais uma vez, como eu disse, quero estabelecer esse padrão logo no início, para que realmente se compreenda, independentemente de eu também dividir isso em pequenos trechos e inundar a internet com eles. Quem pesquisa na área de química ou genética não consegue mais trabalhar sem IA. Quem faz isso sem IA, na verdade, querendo ou não,
Não é mais suficiente, pode-se dizer assim. E talvez isso também, quero dizer, nós falamos agora há pouco sobre AlphaGo, que veio da DeepMind. Agora, desde que o Google comprou a DeepMind, agora acabamos de falar sobre AlphaEvolved. Na DeepMind sempre tem um alpha na frente. Então, AlphaFold, AlphaFold, é esse dobramento de moléculas, dobramento de moléculas. O que eu queria dizer? Por quê? Por que isso é tão relevante? Esse era um problema que todos achavam impossível de resolver. Em 70 anos, montamos 200 mil moléculas, há bilhões de moléculas a mais, e nesse ritmo levará séculos. O problema é tão difícil que não conseguimos resolver. E aí, muita gente disse, esse é obviamente um problema para o qual precisamos de um computador quântico. Porque as estruturas moleculares estão sujeitas às leis da mecânica quântica, e se quisermos entendê-las, precisamos trabalhar com computadores quânticos. Agora está ficando claro, e é isso que estamos vendo no geral. Sim, o problema é muito, muito difícil, mas para uma rede neural muito, muito grande, parece ser possível. Então, nós sabemos, é possível reconhecer, digamos, captar a estrutura do problema em um espaço de parâmetros de altíssima dimensionalidade que simplesmente não é compreensível para o cérebro humano. Mas agora vemos que o problema não é tão impossível assim. É realmente muito complexo, vive em um espaço de alta dimensionalidade e uma rede neural consegue entender esse espaço altamente dimensional sem precisar usar um computador quântico. E é parecido agora, por exemplo, com os modelos de linguagem, né? A linguagem é muito, muito complexa. Mas se você tiver dados linguísticos suficientes, se você parametrizar as redes neurais grandes o bastante e então calcular por semanas ou até meses, então também se descobre que existem estruturas que nós, como humanos, realmente temos intuitivamente em nossas mentes. Isso é diferente das moléculas, porque todos nós sabemos falar. Mas se precisasse descrever como faz isso, teria um problema. Mas essas redes neurais agora são capazes de aprender essa estrutura que temos intuitivamente em nossas mentes. E por isso, por exemplo, não só conseguem fazer o dobramento de moléculas, mas também gerar frases e assim por diante. Vou manter o padrão por enquanto, apenas dando exemplos. Quero dizer, há muitos, mas ainda tenho 2 exemplos marcantes antes de continuar. Um deles, para mim, é a matemática, vindo da matemática. Dizem que matemática, que tudo é matemática, que é universal, que é a linguagem de tudo. Você deu o exemplo, acho que em janeiro de 2024, o Google também fez isso de novo, como sempre. Lançou um modelo que resolve abordagens de geometria. Acho que você conversou com um professor sobre isso. Você contou isso tão bem, ele sempre diz, sim, mas geometria é sempre fácil, e né. Meio ano depois, o pessoal do Google já tinha um sistema em nível de medalha de prata. Um ano depois, nível de medalha de ouro. Só para estabelecer o padrão, nível de medalha de prata. Na Olimpíada, Exatamente, na Olimpíada de Matemática. Aliás, eu também me excluo, devem ser, como você falou, talvez 1 milhão de pessoas, se tanto. E nem quero falar de medalhas de ouro, ou seja, quando fazem um pouco de piada, tipo, mas aqui o LLM não consegue calcular 3 vezes 4. Isso é impressionante. E você disse, não sei, em 2 anos ou algo assim, vão existir matemáticos artificiais que, por mim, também vão fazer coisas inacreditáveis ao meu lado. sim, sim. Talvez justamente sobre o 3 vezes 4. Os LLMs geralmente realmente não conseguem fazer isso. 3 vezes 4 eles conseguem, mas não conseguem multiplicar quaisquer números aleatórios entre si. Mas desde meados do ano passado, temos esses sistemas de IA agentes muito bons. E aí um agente de IA, um LLM, pode reconhecer que precisa fazer uma multiplicação. Para isso, ele usa a calculadora. Esse argumento já não vale mais. Eles já sabem que é uma tarefa de multiplicação. Para isso, uso um aplicativo que estou abrindo agora. Aqui está o resultado. Sim, e a Olimpíada de Matemática acontece regularmente. E então, são jovens alunas e estudantes que participam disso.
Eles resolvem então problemas difíceis de matemática, geralmente provas matemáticas. Alguém vence isso e ganha a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. E a observação dos últimos 50 anos é que a maioria dos que ganharam isso acabam ganhando também a medalha Fields mais tarde na vida. Por exemplo, Terence Tao. Sim, e no início de 2024, o Google, com os sistemas de IA que eles têm na DeepMind, começou a fazer demonstrações matemáticas, como você mencionou, na geometria, triângulos, círculos, linhas, etc. E puderam mostrar que esse sistema era capaz de, sim, encontrar novas relações entre triângulos, círculos e linhas, onde ninguém tinha pensado antes. E então, como eu disse, um colega da matemática me falou: geometria também não é tão difícil assim. Então, sempre tem esse sim, mas, né. E aí, como eu disse, meio ano depois, esse sistema da DeepMind já estava no nível de medalha de prata na Olimpíada de Matemática. E então, um ano depois, ou seja, no verão de 25, tanto a DeepMind quanto a OpenAI tinham um sistema que atingiu nível de medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. E agora é 2026, e há 2 semanas saiu em toda a mídia que um sistema da OpenAI refutou uma dessas conjecturas, Erdos. E isso está realmente muito além da Olimpíada de Matemática. Ou seja, esses são problemas matemáticos. Na Olimpíada de Matemática, as pessoas que são os juízes, por assim dizer, sabem que aquilo é possível. O objetivo é simplesmente ver se as crianças e os estudantes que participam conseguem resolver. Sim. Na conjectura de Erdos sobre distâncias entre pontos no plano, ninguém sabia há 80 anos se era possível. Agora, essa IA afirmou que não é possível. E isso a gente tem que aceitar por enquanto. Ou seja, a humanidade não conseguiu descobrir isso em 80 anos. Uma IA conseguiu descobrir. Aí, todo mundo diz de novo: sim, mas... Agora, eles provavelmente precisaram de umas 10.000 tentativas e só estão contando o caso em que deu certo. Mas não é isso que importa. Essas 10.000 tentativas provavelmente foram necessárias, mas eles conseguem fazer isso. Só que a humanidade como um todo, a comunidade matemática como um todo, levou 80 anos e não chegou a nenhuma solução. Você trabalha com isso? Só uma pergunta rápida. Você trabalha com isso quando você precisa usar matemática? Eu ouvi recentemente que abordagens matemáticas totalmente novas também estão sendo usadas nas redes neurais. Envolve muita multiplicação de matrizes, função de perda cruzada, Claro. que surgem coisas que um ser humano nem teria pensado, digamos assim. Estamos observando isso agora. Isso está acontecendo, especialmente esses modelos de fronteira, eles são muito bons nisso. Geralmente trata-se de conexões cruzadas que precisam ser feitas e que as pessoas ainda não fizeram até agora. E pelo fato de que nesses modelos de fronteira, basicamente estão todos os dados que estão eletronicamente disponíveis no mundo, é assim mesmo. A internet inteira foi usada no treinamento. Com eles, eu posso conversar sobre as condições climáticas necessárias para que o Chardonnay cresça bem na Califórnia. Mas eu também posso conversar com eles sobre métodos de computação quântica. Não há muitas pessoas com quem eu poderia conversar sobre ambos os assuntos. Se você me disser qualquer assunto, o modelo pode tratar disso na conversa. Em algum momento, fica difícil encontrar pessoas assim. Então, alguém que realmente procura por 1000 temas tão especializados. Humanos não conseguem, mas essas coisas sim. E esse vai ser o motivo pelo qual, se você lidar corretamente com elas, elas serão capazes de fazer conexões que ninguém viu até agora. Eu mesmo, não uso isso tanto quanto realmente deveria. Mas, eu já converso bastante com, modelos de fronteira sobre ideias que eu tenho e simplesmente verifico o que o modelo me responde e, muitas vezes eu tenho sorte. Então, eles me dão respostas. Eu não tinha pensado nisso. Às vezes até recebo referências de literatura. Aí eu leio isso. Assim eu aprendo mais. Assim posso refletir mais sobre o problema. E já que você mencionou provas, eu tenho agora, foi realmente, no último fim de semana, uma história engraçada e constrangedora para contar. Não, é só para a gente saber do que se trata. Para minha aula.
Atualmente, estou dando uma aula sobre aprendizado por reforço. Também estou escrevendo um livro sobre isso. E tem uma parte em que eu sei que dá para provar algo sobre matrizes estocásticas. Acho eu. Mas eu não conseguia me lembrar. Faz realmente décadas que vi essa demonstração. Não lembrava onde tinha visto, mas eu sabia que era possível. E aí eu simplesmente conversei sobre isso com o Gemini. E agora vem a parte maluca. Esse problema que eu tinha não é ciência de foguetes, mas envolve matemática de nível universitário, pelo menos bacharelado, talvez não mestrado. Não é ciência de foguetes. E isso também é tratado na internet. Isso aparece em conexão com modelos de Markov. E aí, com uma busca clássica na web, percebi relativamente rápido que realmente, eu diria que cerca de 97,5% de todos os sites sobre esse assunto apresentam essa demonstração de forma errada. Não é exatamente errado, mas na verdade só provam um caso especial, não o caso geral. Percebi na hora que não queria isso. Quero a demonstração geral, por isso falei com Gemini. E aí vem a parte interessante. O Gemini repetiu 3 ou 4 vezes essa demonstração incompleta do caso especial. Até que eu, por assim dizer, fiz um prompt de um jeito que forcei ele. Não, eu não quero isso com essa suposição das amostras de Perron. Eu quero daquele outro jeito, assim. Finalmente, veio a demonstração correta. Essa sim estava certa. Consigo acompanhar demonstrações facilmente, embora fazer sozinho seja difícil. E aí eu aprendi que também é perigoso, porque nesses modelos está toda essa internet dentro. Porque se 97,5% da internet fala besteira sobre esse assunto específico, então nos modelos também vai ter muita besteira. Também tem 2,5% de informação correta codificada, por assim dizer, mas essa você realmente precisa extrair de forma agressiva. E eu já vou falar sobre isso, esse conhecimento híbrido de especialistas em IA. Onde o ser humano precisa intervir? Onde talvez não tenha sido tão bom apenas vasculhar a internet e usar o Wiki e Reddit? Só tenho mais uma coisa. Depois termino, achei interessante também. Esse é o desempenho autônomo no trabalho que você também precisa mencionar. Eu nem sei se devo mostrar os slides. As curvas que você mencionou também são funções lineares, por causa do fato de que a escala do eixo Ygastry é logarítmica. Caso contrário, seria uma curva em formato de taco de hóquei, quase subindo verticalmente. Mas é sobre o desempenho. Se você der algo para um modelo de IA, por quanto tempo ele pode operar de forma autônoma? Sim. E talvez, se você puder comentar rapidamente do seu lado também, aí eu encerro, porque isso é realmente muito interessante. Se você deixar rodando, sim. Acho que começamos na faixa de segundos. Sim, Nos anos de 2020, 2021 e 2022, exato, com o GPT-1 e 2 antes do chat GPT. E o chat GPT, BWI é o desenvolvimento, porque também chega a um número parecido, algo entre os anos 2028 e 2030, de alguma forma chega a um número sim. os dados sobre os quais você está falando, onde se pode ver essa curva exponencial, são coletados por um instituto de pesquisa chamado Instituto MITR. Então se escreve M-E-T-R, M-I-T-R. Não é meta como meta. Não é meta como meta, mas sim meter, M-I-T-R. Eles ficam na Califórnia. Isso é, um instituto público no sentido de que eu acho que eles são completamente financiados só pelo Patreon. Então não tem nenhuma empresa por trás, também não tem nenhuma universidade por trás, mas são todas cientistas. E o trabalho delas, o que elas fazem elas sempre analisam os lançamentos mais recentes dos modelos fundacionais. Então, sei lá, GPT 5.1, GPT 5.2, GPT 5.3, GPT 5.4, Cloud. Atualmente, GPT-4, 0,6 GPT.7 e fazem testes com eles. Então, o que eles realmente conseguem fazer? E, em especial, tentam medir isso. Aqui está uma tarefa. Partimos do princípio de que, de alguma forma, fizemos pessoas resolverem essa tarefa. Um especialista absoluto no projeto em questão precisa para essa tarefa, digamos, de 2 horas, ou 2 dias, ou 2 meses.
Agora vamos dar a tarefa para o sistema de IA. Vamos ver quanto tempo leva para resolver essa tarefa corretamente. E vamos fazer isso 10 vezes. E se em 10 tentativas ele resolver a tarefa corretamente 5 vezes, então vamos contar isso como um sucesso. E dizemos, este sistema de IA consegue resolver uma tarefa em tanto tempo, enquanto um humano precisaria de tanto tempo para isso. E agora é assim, como você disse corretamente. Então, há 4 anos, a IA conseguia resolver um problema para o qual um humano precisava de 1 segundo. Isso. Para isso, não precisa de IA. E então, há 3 anos era tipo, sei lá, 10 segundos. E isso já é muito mais do que 1 segundo. E esse aumento de desempenho também cresce de forma exponencial. E isso está ficando cada vez mais rápido. No final do ano passado, ainda se dizia, ok, atualmente um sistema de IA pode resolver uma tarefa para a qual uma pessoa levaria 2 horas, ou 2 horas e meia. E então veio o Cloud Opus 4.6, e ele já consegue fazer o equivalente a 78 horas de trabalho. Então, e eles não precisam de 78 horas para resolver, ou seja, o ser humano precisaria, o especialista humano precisaria de 78 horas, e aqui você simplesmente solicita ao sistema que resolva essa tarefa. Talvez você diga, por favor, considere o seguinte, talvez não diga isso. E então, normalmente, em alguns minutos já está pronto. Escreveu algum código, fez uma demonstração matemática, seja lá o que for. Como eu disse, se alguém tivesse feito isso, levaria 78 horas. E se você olhar para isso de novo, pode dizer, ok, esse foi o desenvolvimento ao longo do tempo, tantos segundos, 2 segundos, 8 segundos, 32 e um crescimento exponencial. Aí, novamente, em 2029, se continuar assim, chegaríamos a um ponto em que, com um único prompt, a IA poderia realizar o equivalente a 10 anos de trabalho humano. E é isso que não me deixa dormir. Isso foi algo que tivemos bem no começo. O que isso significa? Então, se eu tenho uma empresa, tenho uma startup, tenho 10 funcionários, cada um deles pode trabalhar 1 ano por ano. Eu tenho 10 deles. Se você dividir isso bem, eles podem realizar em 1 ano tanto trabalho quanto 10 pessoas juntas, e aí sai algum resultado. E agora, eu já posso pensar que em breve, talvez, existam sistemas de IA que fazem prompts, que fazem prompting. E então, depois de 20 minutos, eu tenho o que 10 pessoas conseguiriam produzir em 1 ano. O que isso vai causar na economia? O que isso vai causar na sociedade? O que isso vai causar em nós? Essa é a pergunta que mais me preocupa no momento. E eu espero que já tenha ficado razoavelmente claro o quão transformador, ou como você disse, disruptivo isso realmente é. E não é. Se voltarmos no tempo, talvez da agricultura para a indústria, isso foi uma transformação massiva, onde, sei lá, 95% das pessoas estavam no campo. E alguns anos depois elas já estavam na indústria. Foi assim mesmo. Sim. Certo. Mas agora isso está acontecendo em um processo muito mais rápido, porque agora talvez não seja mais a força muscular que está sendo atacada, mas sim o capital intelectual, certo? Exatamente. O que isso faz? Concordo totalmente com você. No fim do ano passado, Emad Mustak, fundador da Stability IA, escreveu um livro chamado The Last Economy. Isso realmente está sendo questionado também. O que isso significa para, como você disse, para a economia, para os fluxos de dinheiro? Quem realmente ganha dinheiro? O que acontece se eu contratar o robô agora? Software por assinatura mensal versus contribuição do empregador, 100 mil euros para um funcionário em média, 5 mil para um robô. Como eu faço o seguro dele? Quem ainda recebe dinheiro? Onde você gasta? É um tema muito, muito importante, mais um motivo para que a gente, como alguém que sabe, reflita sobre isso e discuta de forma controversa, que envolva a humanidade e realmente conscientize sobre o ponto em que estamos agora. Tudo o que tenho a dizer sobre isso. Talvez só mais uma coisa sobre isso. O que estamos observando agora é como dissemos antes, conversamos sobre isso pela primeira vez em 2016, era previsível.
Mas, mesmo assim, a maior deficiência da raça humana é a nossa incapacidade de entender a função exponencial. Porque você e eu, nós já vimos isso em 2016, que isso agora está se desenvolvendo de forma exponencialmente rápida. E mesmo assim, só neste ano, ou seja, 2026, eu entendi o que significa quando essas coisas de repente conseguem programar. Sim, eu poderia ter pensado nisso em 2016, mas naquela época ainda não entendia. E agora eu vejo isso e, eu mesmo estou lutando com isso. Agora que realmente que essa dinâmica exponencial está totalmente em andamento, eu mesmo estou lutando para pensar no que isso realmente significa. E para isso, o melhor instrumento que temos como humanidade atualmente é a literatura de ficção científica e os filmes de ficção científica. E eu não sei se você conhece o livro, tem um do Charles Stross, ele é um autor inglês de ficção científica do final dos anos 90, um livro chamado Accelerando, que significa algo como aceleração. Ok, Accelerando, e é um dos melhores livros de ficção científica que eu conheço e está acontecendo exatamente agora. E só como um exemplo, autores de ficção científica nos anos 90, eu vou citar algumas coisas que, no momento em que eu disser aqui, fica óbvio que isso vai acontecer. Já temos protocolos específicos de troca de informações para esses agentes. Infelizmente esqueci agora, mas existe um protocolo em que quando conversam é só uns bips e transmitem muito mais informações em segundos do que conseguimos falando. E isso não é um problema. Então, o fato de você conseguir comprimir a duração de um sinal, isso é totalmente aceitável. A gente já percebe isso agora. Se essas máquinas têm protocolos para se comunicarem melhor entre si em ambientes de agentes, isso é positivo. Elas conseguem realizar tarefas mais rápido do que nós, algo impossível para humanos. Em quais situações talvez sejam necessários protocolos especialmente eficientes? Sim, eu também conheço essas anedotas sobre IA, tipo Multibot, Moldbot, Cloudbot, que conseguem negociar ações e tudo mais. Se você faz isso muito rápido, como em Wall Street na Goldman Sachs, obviamente tem vantagem sobre os outros. E agora você pode se perguntar, será que realmente precisa, quando se tem uma economia com negociação de ações, investimentos e tudo mais, as ações são mesmo o melhor instrumento? Talvez existam outros instrumentos financeiros, como aqueles ativos que levaram à crise financeira de 2008, onde hipotecas foram agrupadas, sempre agrupadas, em grandes pacotes e negociadas, que depois desmoronaram de uma vez, pois as hipotecas que sustentavam tudo não puderam mais ser pagas. Então, talvez existam produtos financeiros com os quais se possa operar o setor financeiro de forma eficiente. De onde eles vão vir? Das IAs? E então, de repente, estaremos na situação em que cada vez mais do mundo em que vivemos, muito obrigado, vai acontecer nesse mundo digital virtual. Ah, Também modelos fundamentais, que criam seus próprios produtos financeiros, negociam e talvez discutam as descobertas científicas mais recentes entre si. Como humanidade, não conseguimos mais acompanhar. Isso pode acontecer, e é sobre isso que trata o livro Accelerando, para onde esse desenvolvimento nos leva. ok. Então, uma dica: leia livros de ficção científica. Absolutamente. Isso vai se tornar realidade. Absolutamente. Sim. Mas como no Star Trek dos anos 60 e 70, você abre seu celular, talvez um dia aconteça, e então um dia tivemos um celular flip, depois tivemos um iPhone, mas só 70 anos depois ou 50 anos depois, agora é que veio a velocidade. Agora as coisas avançam a cada minuto. Ok. Vamos falar sobre o seu, digamos, talvez foco em aprendizado de máquina híbrido, aprendizado de máquina informado, esse tema de aprender a partir de dados, mais conhecimento de mundo, regras de especialistas. Você pode descrever brevemente sua abordagem nisso? O que está buscando? Onde talvez também exista um perigo se eu simplesmente deixar esse momento apenas para o sistema de IA me ajude a entender o que O que
Qual é a sua tarefa aí? Sim. O problema fundamental é que esses modelos de base baseados em Transformer, seja para gerar linguagem, claro que primeiro precisam ler a linguagem, de alguma forma entender, agora pode-se argumentar. Eles realmente entendem isso? Mas por que nós entendemos isso? No nosso cérebro também são apenas algumas atividades neuronais, isso é compreensão. E nessas redes neurais artificiais, algumas atividades neuronais, isso é compreensão. Podemos argumentar sobre isso, mas isso atualmente é baseado em grande parte nesses modelos de Transformer. Se escrevermos os modelos de fusão, então, e nós somos muito intensivos em computação. Então, o treinamento desses, digamos, esse mito mítico da Anthropic, o que apareceu na mídia nos últimos 2 meses foi que, supostamente, o treinamento custou cerca de 100 milhões de dólares. Ao dizer que o treinamento custa 100 milhões de dólares, inclui parte do salário de quem opera, inicia o processo e afins. Mas, essencialmente, são os gastos com eletricidade e energia para manter vivos e resfriar esses 2 ou 3 data centers onde o treinamento acontece. Então, sei lá, refrigeração e energia para o processo de treinamento, que basicamente é um cálculo enorme que precisa ser realizado e no final a rede está treinada e pode conversar com você sobre vários assuntos. Isso já é conhecido há muito tempo, inclusive pelo público em geral, então não é nenhum grande segredo. Na verdade, isso não deveria acontecer. Então isso não é sustentável, como diriam, porque a gente já está vendo isso agora. Que os custos que a OpenAI, a Anthropic e outras têm estão principalmente na operação dos seus data centers. Queima bilhões absurdos todo ano, consome muita energia elétrica que depois não está mais disponível em outros lugares. Precisa de água para resfriamento, o que também não é muito bom do ponto de vista ecológico. Podemos nos perguntar, isso é mesmo necessário? Por exemplo, calculei isso recentemente para a aula, por isso tenho tanta certeza dos números. Então, um centro de processamento de dados, um centro de computação de alto desempenho padrão, como eles estão precisando agora nos Estados Unidos, consome cerca de 10 megawatts. 10 megawatts por dia. Isso são 10 milhões de watts. E, o seu cérebro, o meu cérebro, consome cerca de 24 watts. Então aí temos 3 ordens de grandeza de diferença. Isso mostra que, em princípio, também é possível fazer com baixo custo. Precisamos comer diariamente cerca de 2.000 calorias para que o cérebro funcione bem. E um centro de computação de alto desempenho também, só que precisa de exponencialmente muito mais energia para realizar esse tipo de cálculo. Claro, e como já dissemos na conversa anterior, nós, como seres humanos, não somos capazes de fazer tudo. Sim, podemos fazer tudo, mas não fazemos nada direito. Quando se trata, por exemplo, de ler, entender e escrever, não fazemos isso tão bem quanto esses modelos de ponta atuais. Com eles, posso conversar sobre viticultura, computação quântica, esportes e história da arte. Esses são todos assuntos sobre os quais eu ainda poderia falar alguma coisa, mas você pode jogar mais 10 temas na roda. E vai chegar um momento em que aparece um sobre o qual eu não sei absolutamente nada, mas eles conseguem falar sobre isso. Sim, agora pode-se dizer que talvez isso seja necessário, se você quiser saber tudo, que você precisa de tanta energia para conseguir saber tudo. Você pode perguntar, como humanidade, cada um de nós é especialista em algo de certa forma. E se eu pudesse assar meu próprio pão, mas eu também posso comprá-lo na padaria? Ou seja, confiar que um especialista fez isso. O que eu faço bem eu posso falar sobre ciência e colocar essas coisas na internet. Se o padeiro precisasse disso, ele não teria que fazer sozinho, eu teria feito isso. Ou seja, cada um de nós tem seu papel. E eu acabei de dizer isso brincando. Se eu, digamos, faço a contabilidade em uma empresa, eu não preciso saber para a contabilidade sob quais condições climáticas o Chardonnay cresce melhor na Califórnia. Na verdade, de certa forma, eu não preciso de um modelo tão universal assim, mas sim, talvez seja suficiente se eu tivesse centenas de pequenos especialistas que então não seriam tão intensivos em energia.
Atualmente, há debate sobre isso. Algumas pessoas dizem não. Isso precisa ser tão grande porque nossas experiências até agora mostram que esses modelos pequenos realmente não têm compreensão nem mesmo para áreas especializadas. Eu mesmo não acredito nisso. Primeiro, por experiência prática, com modelos que nós mesmos desenvolvemos, especialmente para contabilidade. Eles conseguem fazer isso muito bem. E essa é a questão agora. Se para o treinamento de um modelo fundamental desses, eu preciso de todo o volume de dados da internet e de um centro de processamento inteiro e depois 2 meses, ou seja, eu aperto Enter e aí começa, e isso demora tanto, aí começa. Eu não poderia simplesmente dizer, ok, eu tenho aqui um modelo que já consegue falar, que de certa forma é muito bom nisso, mas ele não sabe nada sobre Chardonnay na Califórnia, não sabe nada sobre contabilidade. Mas se eu disser, aqui tem muito material de dados sobre contabilidade, eu não poderia, como dizem, fazer um fine tuning para que ele se torne um especialista em contabilidade. Nos últimos 1 ano e meio, os fundamentos ganharam capacidades de raciocínio. Agora, é possível perceber que o usuário deseja algo, então primeiro faço uma etapa antes de responder. Não posso, no pós-treinamento, onde se trabalha com esses reasoning traces, usar conhecimento específico ali. O modelo não precisa ser capaz de pensar sobre tudo, mas talvez eu possa preparar os dados de forma que ele consiga pensar bem sobre contabilidade. E aí entraria, como você disse, o conhecimento de especialistas em ação. Então, eu sei que quero ter uma IA que possa fazer contabilidade e quero ter uma IA que possa dirigir um carro ou qualquer outra coisa. Então, talvez seja suficiente se eu projetar a IA especificamente para isso. E essa não é a tendência atual. Está tudo indo para modelos cada vez maiores, escalando, escalando, escalando. Mas o meu interesse científico é: será que precisa ser assim? Será que dá para fazer algo com dados bem preparados, de forma que não precise de tantos dados? Será que com dados específicos dá para fazer com que ele se torne um especialista em algo? Assim, eu teria um modelo pequeno que faz exatamente o que eu preciso. E eu, na época, na verdade, eu roubei isso de você, era uma equação simples. Acho que na época era Big Data mais redes neurais mais modelos open source igual a progresso em IA. E agora eu tenho aqui sobre o tema, nós temos de novo, embora já tenhamos. Quero dizer, eu já tentei naquela época também essa IA, algo acontece. Queridas empresas, cuidem disso e IA first e façam isso. E agora, de novo, já existem as novas empresas como Anthropic e OpenAI. Elas estão de novo nos Estados Unidos e recebem grandes financiamentos. Por que não fizemos o mesmo? E eu tenho uma equação. IA híbrida mais Quantum Machine Learning mais soberania é igual ao modelo europeu para liderança independente em IA em 2030. Esse seria, claro, o sonho. Então, como é que chegamos a esse sonho? Sim. Agora vamos ficando um pouco políticos. Acho que precisamos nos concentrar naquilo que agora, de certa forma, chamam em americano de the verticals, aqui na Europa. Atualmente, não é possível treinar algo como esse negócio de Anthropic Mythos na Europa. Há muitos motivos para isso. Primeiro, ninguém quer pagar por isso na Europa, nem as empresas, nem a política. Nós, empresas, política. Nós teríamos o poder de processamento, ele existe e só precisaria ser pago. Mas as máquinas estão lá paradas. Então, esse não é o problema. Um grande problema, e isso é algo que precisamos criticar nos americanos e nos chineses, eles realmente pegam todos os dados que conseguem, sem se importar com as consequências. E se for algum material protegido por direitos autorais ou uma imagem postada por artistas na internet, tudo isso é simplesmente usado para o treinamento. Isso não é legalmente possível assim na Europa. Temos que tomar cuidado. Os americanos não ligam. Eles simplesmente esperam a ação coletiva e pagam 100 milhões. Isso não é nada para empresas que valem bilhões de dólares hoje em dia. Para os chineses, por outros motivos, isso também não importa. Na Europa, temos condições legais relativamente rígidas. Na verdade, isso é bom. Na verdade, isso é bom.
Isso é claro, quando se trata do desenvolvimento desses modelos fundamentais, uma desvantagem de localização para a Europa. Mas o que ainda temos na Europa, por exemplo, é realmente um conhecimento muito bom em muitos setores industriais, especialmente na indústria de manufatura, que quase não existe mais nos Estados Unidos. Na China, claro, isso já acontece também. E essas empresas, por exemplo, sabem muito sobre como, digamos, construir um ar-condicionado, quais são as etapas, quais são os fluxos de materiais envolvidos. Ou seja, quando, o que, como, onde se pode comprar algo. Ou seja, há tanto conhecimento nessas bases de dados que realmente não pode estar nos modelos da Anthropic, porque esses dados não são públicos. Ou seja, eles estão disponíveis eletronicamente, mas não na internet. E é isso que eu quero dizer com verticais. Existem esses dados especiais da indústria ou algo assim, onde você poderia tentar criar modelos especializados. E essa seria a oportunidade que vejo para a Europa até 2030. Você mencionou aprendizado de máquina quântico. Eu não vejo isso acontecendo até 2030. Ficaria feliz se eu estivesse errado. Mas por quê? Isso também é um daqueles temas hypados. E ao contrário da inteligência artificial, onde realmente vemos avanços fundamentais, ainda não vemos isso na computação quântica ou no aprendizado de máquina quântico. Isso vem sendo prometido há anos, mas é só mais um daqueles temas hypados. Por outro lado, a vantagem disso é que a corrida ainda não acabou. Então, se alguém na Europa tivesse uma ideia realmente boa de como construir esses computadores quânticos e como capacitá-los para treinar sistemas de IA, isso seria algo que a Anthropic não tem. Talvez alguém esteja ouvindo ou assistindo. Vocês são bem-vindos. Entrem em contato, por favor. Sim, claro, com certeza. Eu ficaria muito feliz com isso. Seria fantástico se alguém realmente tivesse novas ideias, talvez até mesmo surgidas de uma discussão com uma IA. Não. Eu suponho que será assim. É assim que o próximo avanço vai acontecer, a partir de discussões com IAs. Você acabou de mencionar, por exemplo, um ar-condicionado, os processos de fabricação, todos esses dados que não são públicos, onde nenhum hyperscaler disse: vamos passar pela Wiki, vamos passar pelo Reddit, vamos pegar os dados, vamos treinar com eles, vamos fazer. Podemos ligar para a África do Sul, como fez a OpenAI, e pedir para rotularem os dados, certo? Ou talvez não. Esses dados não estão disponíveis. Mas eles existem. O que você aconselharia agora, por exemplo, para uma empresa média tradicional, que para mim ainda é a espinha dorsal da nossa nação? Esse tesouro de dados que se tem. O que eu faço com isso agora? Eu sou um empresário de médio porte, agora ouço falar de IA em todo lugar. O que eu devo fazer? Antes de tudo, é claro, pensar. O que eu realmente preciso? Então, a IA só por causa da IA também não faz sentido. Especialmente as empresas de médio porte, todas elas têm processos bem estabelecidos, tudo funciona bem para elas. Talvez pudessem economizar no material ou trabalhar de forma mais eficiente, algo assim. Qual é a dor principal? Qual o problema? Em que momento eu penso, se eu conseguir resolver isso na minha empresa, o que eu ganho com isso? O que eu realmente preciso? E é realmente assim. Quando você identificou o ponto de dor para si mesmo, eu acredito que em 2026, daí em diante, você deve pensar em IA. Porque do jeito que as coisas estão agora, realmente não existe nada em que a IA não possa ser um pouco útil. Se você souber exatamente como lidar com isso ou como construí-la para alcançar o que você deseja. E quando você chega ao ponto de dizer, ok, isso é um problema e talvez eu já tenha até... Existe algo como a KINRW, onde empresas são conectadas com especialistas em IA para verificar se é uma ideia sensata ou não. E eu já dei esse passo também. E então, você pode conversar com esses especialistas, inclusive conosco aqui no Fraunhofer ou algo assim, e então pensar sobre a implementação técnica. Atualmente, vou dizer claramente, não é segredo, os dados são o tesouro, por isso falamos isso publicamente.
Como se faria hoje em dia? Pegaria um modelo de tamanho médio que funcione bem, ou seja, tamanhos de modelos. É sempre essa quantidade de sinapses artificiais nessas redes neurais artificiais. E agora estamos, como eu disse, nos modelos de ponta, ou seja, no estado da arte, no limite do que é possível com os modelos. Modelos de ponta estão no limite do que é tecnicamente possível atualmente. Eles agora atingem, em inglês, 1 trilhão de parâmetros e, em alemão, isso seria Billionen. E esses negócios que todos nós conhecemos, tipo GPT-5, alguma coisa, Plot 4, alguma coisa, eles estão na faixa de 100 bilhões, quer dizer, centenas de bilhões, devo dizer. Sei lá, 500, 600, algo assim. Médio porte seria entre 10 e 100 bilhões. Pequeno hoje em dia é tudo abaixo de 10 bilhões. E então você pegaria um modelo de médio porte que funciona e faria o fine tuning com os dados das empresas e faria o pós-treinamento com os respectivos dados. Esse é um procedimento onde talvez também se use novamente a representação estruturada do conhecimento. Isso já pode ser feito, e então a empresa teria seu próprio modelo rodando em seu próprio computador. Não seria necessário um data center. Um simples servidor, um rack de servidores, ou talvez até mesmo um bom PC gamer já seria suficiente. Isso rodaria lá e poderia conversar com os funcionários da empresa sobre as perguntas deles, seja sobre produto, design de produto, contabilidade, o que for. Isso é a questão da IA local versus recorrer à nuvem de um dos grandes provedores e não ter certeza do que acontece com os dados. Esse é um tema. Claro que os grandes provedores, especialmente a Microsoft com o Copilot e assim por diante, mas também o GitHub, que também pertence à Microsoft. Os outros também oferecem soluções que seriam instaladas em centros de dados europeus e operadas de acordo com as normas europeias. Mas, não há garantia de que os dados não acabem, no final das contas, em servidores americanos ou chineses. Isso é algo que as empresas precisam ter em mente. Então, quando você trabalha com esses sistemas produzidos por americanos ou chineses e coloca seus próprios dados lá, ou mesmo apenas pelas conversas que você tem com eles, eles acabam aprendendo algo sobre os problemas que você gostaria de discutir. Isso geralmente acaba em bancos de dados americanos e chineses, que depois são usados novamente para treinamento. Isso significaria que, de repente, a concorrência tem um sistema de IA que contém o conhecimento da minha empresa. O que isso significa? Esse ponto é parecido com o anterior. Temos dados que precisam de armazenamento. Como não queremos usar a nuvem, optamos por nosso próprio centro de dados. Agora é a mesma coisa com... sim, existem modelos de IA, mas que rodam em servidores de terceiros. Então, eu prefiro construir ou instalar eu mesmo, ou penso sobre o tamanho que isso precisa ter, um modelo de IA próprio. Exatamente. Isso, pelo estado atual da tecnologia, não pode ser um modelo muito grande, porque esses modelos realmente muito grandes, sobre os quais sempre lemos, ouvimos e com os quais interagimos quando pagamos pelos tokens. Esses são realmente... São apenas computadores, programas ou aplicativos, mas que precisam de tanta memória e precisam realizar tantos cálculos, que esse tipo de modelo, programa ou aplicativo precisa de um centro de dados inteiro para conseguir funcionar. E isso não seria possível na Europa agora. Não sei como médias empresas alemãs construiriam centros de dados em todos os lugares. Então, na verdade, seria necessário. O objetivo deve ser trabalhar com modelos de tamanho médio ou pequeno, e foi isso que eu quis dizer com vertical. Então, eles não podem saber tudo, mas poderiam ser especialistas, digamos, desde a compra até a fabricação e a venda, seja qual for o problema na indústria. Eles poderiam, né? Eles poderiam ajudar nesses passos na vertical.
sem precisar saber novamente sobre Chardonnay na Califórnia. Há cerca de 6 anos eu recomendei um livro chamado EA First Company, onde isso é descrito explicitamente. Se agora eles não. Imaginei no site IA First, ou seja, pensar primeiro em IA, construir um departamento, vou chamar agora de departamento de IA. Onde você já deveria ter feito tudo isso? E assim, se eles não fizerem isso, potencialmente estarão fora nos próximos 10 anos. Não quero assustar ninguém agora. Hoje mesmo eu mostrei aqui que é apenas um ponto que não pode mais ser revertido. Tá aí, não tem como simplesmente puxar o plug e voltarmos para o século passado. Uhum. E se agora, seja eu o dono de uma empresa tradicional de médio porte ou qualquer outra pessoa, por que que a gente tem que fazer isso? Ou você diria, ah, veja bem, Não, deixa pra lá, isso é só uma modinha passageira. não, isso não é uma modinha. O assunto está claro, totalmente exagerado. Então, a maneira como isso é mostrado na mídia, como geralmente é apresentado para a gente, está totalmente exagerada. Mas esses avanços são reais. Ah, existem vantagens reais, elas não vão desaparecer. E aí sempre dizem, sim, mas ele alucina. Ou sim, mas ele só consegue multiplicar dois números. Essas são objeções de quem não está atualizado, pois todos esses sim, mas que ouvi recentemente, 3 meses depois, já não faziam sentido. Aí era preciso encontrar um novo sim, mas. Então é isso, as vantagens estão aí. A tecnologia mostra aumentos de desempenho dramáticos e estamos diante de um crescimento exponencial. Onde estamos agora é sempre o começo, porque essa é a essência do exponencial, que o próximo passo traz mais do que jamais houve antes. Outra maneira de caracterizar o exponencial? Isso significa que mesmo com essa dinâmica de desenvolvimento, mesmo que agora coisas que há 3 anos eram ficção científica estejam acontecendo, isso ainda é só o começo comparado ao que veremos no próximo ano. Então isso é real, não é só hype. E, agora essa coisa de precisa de IA, né? Ninguém pode obrigar ninguém, mas eu posso, por exemplo, dizer que isso também não é segredo. Entre outros, a indústria automobilística alemã se considerava intocável. E atualmente é assim. Tanto os melhores carros elétricos do mundo, tecnicamente e economicamente, não vêm da Alemanha, mas sim da China. Na verdade, anteontem mesmo eu vi no jornal um gráfico assim, onde eu não estou fazendo direito. Era um gráfico onde duas curvas se separam. Ambas começam juntas no ano de 2018, uma delas representa as perdas nas exportações industriais alemãs e a outra mostra os ganhos nas exportações industriais chinesas. E basicamente, o que os chineses ganharam em 8 anos é exatamente o que os alemães perderam em 8 anos. Se isso tivesse sido discutido em 2016 com todos os especialistas possíveis na Alemanha, todos teriam rido. Todos teriam rido. Então vemos que é perigoso ter certeza demais sobre alguma coisa. Existem players no mundo que são capazes de tirar a diferença e alcançar os outros muito rapidamente, de repente. Se eles fizessem isso, sem o apoio de computadores, eles não poderiam ser tão rápidos. Então, eles estão entrando agora em uma era que deve ser uma nova época. Na indústria de TI isso já está bem claro, mas também na indústria de produção. Então, atualmente, existem muitas startups que na maioria das vezes realmente vêm da Europa, onde se tenta encontrar novos materiais junto com a IA. Quando falo em novos materiais, geralmente me refiro à tecnologia de baterias. É possível construir baterias melhores? Como humanidade, chegamos a um certo platô com nossas ideias de como fazer isso. Se usar a IA de forma inteligente, ela pode sugerir, faça assim, aumentando a eficiência da bateria. Esse é um exemplo. Então, a IA já é capaz de resolver problemas que são economicamente relevantes. E, sim, aí você pode dizer, eu não preciso disso. Isso vai acabar levando mais cedo ou mais tarde a uma desvantagem significativa em relação aos concorrentes. E justamente hoje de manhã
Eu li no jornal que a Argentina agora quer adotar uma política de IA muito desregulamentada. Por exemplo, que em breve será possível na Argentina operar empresas puramente de IA. Ou seja, quando não há mais pessoas envolvidas, atividades como consultoria fiscal podem ser totalmente automatizadas, sem necessidade de alguém para executá-las. Isso será possível em 2026 sem problemas. Por exemplo, isso não é permitido legalmente na Europa. Na Argentina isso deve ser possível em breve. Registrei uma empresa lá, sou o chefe. Onde estão meus funcionários? Neste computador. Eles fazem em 2 minutos tanto trabalho quanto funcionários humanos fariam em 2 anos, ou algo assim, sei lá. Você pode dizer agora, isso não me afeta, isso é lá na Argentina. Mas sério, se você parar para pensar, por exemplo, a fabricação de chips acontece em grande parte em Taiwan. Mas o que eles fazem lá é pegar os projetos que recebem dos Estados Unidos e transformar isso em realidade. Ou seja, o verdadeiro valor da empresa está nos projetos. Então, quando a Nvidia faz chips, isso é basicamente o projeto. O chip é produzido em Taiwan, mas o projeto é o verdadeiro fator de valor. Isso é um trabalho cognitivo, não tanto manual. E se eu puder fazer esse trabalho facilmente na Argentina no futuro, então isso também é ruim. Ou seja, se você não se preparar para o fato de que a concorrência pode fazer isso em breve, desse jeito, então você já pode fechar a loja agora. Isso pode soar alarmista, mas eu realmente acho, pelo que vimos nos últimos 18 meses, que a gente precisa se preparar para tudo, mesmo para coisas que antes achava que não iam nos afetar. É isso que estamos fazendo agora. E antes de eu entrar no tema de educação e aprendizado, só para concluir, prepare seu barco, a tempestade está chegando, prepare-se para ela. Se agora, acho que falei isso ontem também, se o último agora disser, um fabricante clássico de máquinas que diz, eu tenho aqui o ser humano, sim, ele ainda trabalha ali com as próprias mãos, esse aí. Então, isso é legal aí com sua IA, LLMs e cérebros e tal, mas o ser humano ainda está ali. E quando eu sempre sou muito cauteloso, porque isso, acho eu de novo, não sei se isso foge do assunto. Eu então mostrei um gráfico sobre fábricas escuras na China. Eu acompanho o mercado, que agora Jeff Bezos, o fundador da Amazon, está de volta com sua nova empresa Prometheus. Que nome, hein? Sempre temos esses malucos, os nomes que eles escolhem, né? Seja aqui Anthropic, é com Mitos, Fable e Prometeu, então tanto faz. Palantir já. Eles fazem isso, claro, de forma muito inteligente para o marketing. O que eu queria dizer é todo esse tema de IA física, robótica. Na época, Thorsten Leinbach também esteve aqui, também no podcast, e nós já falamos sobre isso naquela época que você aborda todo esse tema de forma lúdica. Robótica, né? O que é robótica? Hoje em dia, até uma torradeira é um robô, uma geladeira é um robô. Aber wovon ich jetzt spreche, das sind auch diese Humanoid Robots. Ja. Was glaubst du? Ich sage immer, das wird nicht mehr lange dauern, Nee. bis ein Roboter wirklich, so wie wir jetzt, die Freiheitsgrade sind, glaube ich, schon gelöst. Ja, Mit ja, den ja. Trainingsmöglichkeiten könnte es Ja. in sehr naher Zukunft sein, Ja. dass die geläufig erschwingbar sind. Hast du die Videos? Bem-vindo! Vi vídeos de fevereiro deste ano, do Festival do Ano Novo Chinês, que foi um evento de propaganda em Pequim, onde havia dezenas de robôs de Kung Fu no palco. Eu vi isso e pensei, eles na verdade nem deveriam estar lá ainda, mas agora eles estão lá. E aí eu também, sei lá, li de novo online em todos os jornais alemães sobre como o polo industrial está entrando em colapso e como os chineses estão nos ultrapassando, e então, nos comentários abaixo, sim, mas isso tudo é pré-programado. Pode até ser, mas o fato de essas coisas nem caírem já é um milagre. Então, esse sim, mas é a coisa mais idiota que alguém pode fazer. Isso é a coisa mais idiota, isso não pode acontecer. Esse sim, mas eu não aguento mais. O fato de que, em 2006,
temos algumas dezenas desses robôs de Kung Fu em um palco chinês. Fazem coisas que no ano passado eram pura ficção científica e fazem isso de forma tão robusta. Mesmo que sejam todas coreografias pré-programadas, eles fazem flick, flack e saltos sem cair. Os chineses foram corajosos ao fazer isso, pois se tivessem caído, seria vergonhoso. Eles sabiam que não ocorreria. Isso na verdade, pelo que eu sei sobre robótica, nem deveria existir ainda no ano de 2026. Nós conhecemos a Boston Dynamics e todas essas coisas, e sabemos que eles conseguem dar salto mortal, mas sempre vemos só um fazendo isso, e não 20 lado a lado interagindo. E por que assim está tudo acontecendo muito rápido atualmente? E mesmo aí, se você tentar se libertar desse sim, mas, e não pensar de forma linear, mas sim em dobrar a cada ano. Então você pode realmente se perguntar quanto tempo vai levar até que essas máquinas possam andar por uma fábrica, ou aqui, em uma casa, ou onde for, sem cair, sendo capazes de realmente abrir portas. Tudo isso elas já conseguem fazer agora. Onde elas também conseguem usar as mãos, não precisam parecer mãos humanas, mas onde elas têm motricidade fina. Realmente, pegar e manipular clipes de papel ou algo assim, isso não vai demorar muito. E Musk já está oferecendo robôs domésticos. Eles são, claro, absolutamente ridículos no momento, mas já podem ser comprados. E sempre que uma tecnologia aparece no mercado como um produto de consumo, aí as coisas realmente acontecem rápido. Com os robôs, isso também acontecerá rapidamente. E com isso, volto ao início, ao que li antes, que a Alibaba agora apresentou um design de cérebro de IA para robôs. Então, acho eu, Quan é o modelo da Alibaba. Para quem não conhece, além da Anthropic, OpenAI, Gemini do Google, também existem os modelos chineses, seja o DeepSeek, o Kimi ou o Quan. E agora também existe a Quan Robot Suite. Eu queria te perguntar, eu também acompanho muito o Jean LeCun, um dos chamados padrinhos da IA, que disse que com base em LLM, você não vai fazer coisas ainda mais espetaculares no futuro. É simples, você precisa de um modelo de mundo, porque quando você cresce, ainda criança, vivencia o mundo de outra forma. Você toca, você se equilibra, você precisa avaliar. E, aliás, eu li o relatório hoje de manhã, só dei uma olhada rápida, porque, aparentemente, quando você pega os LLMs treinados e os robôs que de alguma forma foram treinados e você os combina, isso é o merge. Isso de alguma forma não funciona com os dados, mas agora eles estão tentando resolver isso de alguma forma com modelos de mundo. Talvez você possa dar sua opinião sobre isso. Com prazer. Como é esse aprendizado não baseado em texto, mas sim em um modelo de mundo? Sim, com prazer. Sim. Sim. Antes de tudo, modelo de mundo é praticamente só outro termo para o que chamamos de IA híbrida, onde usamos dados, mas também combinamos conhecimento prévio com dados. Talvez mais eficientes. Falamos há alguns minutos sobre eficiência, ser eficiente, criar modelos menores e mais eficientes em termos de energia, que também, ou seja, modelo de mundo, na verdade, não é nada diferente disso. Apenas texto, imagens e vídeos não representam todo o horizonte de experiências humanas. Vendo por esse lado, o LeCun está basicamente na mesma linha que acabamos de discutir. Ele realmente critica muito, muito fortemente os LLMs. Eu também acho eles meio bobos. Então, o que um Transformer faz digamos, teoricamente falando, catastrófico. Tipo, é a coisa mais idiota. Se fôssemos discutir detalhes técnicos agora, eu não precisaria de uma rede Transformer, mas talvez simplesmente um banco de dados SQL com 1 trilhão de parâmetros. Eu poderia fazer a mesma coisa, só que ninguém faz isso. Tenho certeza de que, se tentassem uma vez, conseguiriam alcançar o mesmo com um banco de dados SQL, porque no fundo são basicamente tabelas de consulta. Qual palavra vem agora? Mas é claro que, com as capacidades que essa tecnologia alcançou, isso não dá para discutir. Eu realmente não sou fã dos Transformers, dos transformadores. Atenção é tudo que você precisa.
mas eu sempre fico surpreso com o que é possível fazer com isso. E pode ser que seja realmente um beco sem saída tecnológico atual. Ou, quando falamos sobre paisagens de fitness, é um ótimo local atual. E Lelecun diz que precisamos descer dali, porque lá atrás ainda dá para subir muito mais. Nisso aí eu concordo totalmente. Eu só me pergunto, até que ponto o meu modelo de mundo realmente leva isso a sério? Porque duas coisas sobre isso e depois, digamos, a questão técnica. Você acabou de dizer, quando uma criança nasce, ela não sabe nem falar nem andar. Muito menos jogar beisebol ou qualquer outra coisa. A gente aprende isso ao longo da vida, porque sei lá, a gente pode sentir, pode ouvir, pode ver, pode sentir o gosto. A gente percebe quando alguma coisa nos cutuca. A gente percebe quando cai. Então é uma experiência sensorial muito, muito rica que a gente tem. E todas essas impressões o cérebro humano usa para aprender. Minha principal crítica ao aprendizado de máquina é que o cérebro humano não parte do zero. Então, se fosse, digamos, apenas atividade neuronal aleatória na cabeça quando nascemos, não teria como fazer nada. Isso levou alguns milhões de anos até que a biologia chegasse ao ponto em que nós, digamos, eu não deveria dizer isso, mas vou dizer, temos um computador na cabeça que agora está pronto para receber entradas com as quais pode fazer ainda mais coisas. Então, se ele tivesse que começar sempre do zero, como as redes neurais artificiais, não aconteceria nada. Ou seja, muito do que Lelecun imagina já está embutido ali. Aí eu me pergunto, como ele pretende reproduzir isso tecnicamente? O problema é que muita gente diz, sim, mas esses dados de treinamento nem existem para robôs, por exemplo. Isso não é verdade. A Nvidia era antigamente, todos nós sabemos, principalmente uma empresa que fabricava placas de vídeo para jogos de computador. E como tal, a Nvidia naturalmente também desenvolveu motores gráficos, com os quais eles podiam testar o desempenho de suas placas. E para esses jogos também são necessários motores de física. Quando você joga algum objeto para cima, ele cai de volta com aceleração quadrática e nessa velocidade. Então eles realmente têm em casa um ambiente de simulação muito bom para o mundo. E em um ambiente de simulação assim, você pode fazer robôs subirem escadas. Cada robô virtual pode ter facilmente diferentes comprimentos de perna ou velocidade de motor. Tudo isso simulado. Velocidade do motor. Aí você pode ver o que acontece se de repente a escada ficar escorregadia. E eles têm uma coisa chamada Isaac Jim. De onde vem esse nome agora? Acho meio bíblico, mas não sei. Mas aí a Nvidia faz milhões de robôs virtuais percorrerem mundos virtuais durante a noite. E aí são coletados dados virtuais, mas que são fisicamente plausíveis. E então podem ser usados. Treinar robôs reais para subir uma escada escorregadia e assim por diante. Então isso já é possível. Como eu disse, meu maior problema com modelos de mundo é que no cérebro humano eles não partem do zero. Houve milhões de anos de evolução antes disso. Então, quando nascemos, nosso cérebro fica feliz em ouvir a língua da mãe e do pai. Fica feliz em aprender a andar de alguma forma. Se isso não estivesse programado de alguma maneira, não funcionaria, nem em 70 anos de vida. Ou seja, sem que o hardware já fosse bom, não daria para aprender a andar nem em 70 anos, impossível. O que nos espera então, na robótica? Imagine o seguinte, se eu perguntasse para uma IA agora, eles não construiriam robôs como nós fazemos. Talvez só façamos isso assim porque criamos o mundo dessa forma. Sim, e o trabalho funciona assim. Mas se você pegar o Elon, que, sei lá, nos próximos, 5 anos vai ter 100 milhões de Tesla bots, ou quem quer que seja, Figure IA que estão surgindo agora, teremos em 5 anos uma parte significativa de robôs domésticos. Ainda falta uma revolução aí, seja como foi na época do modelo Transformer, você acabou de dizer, seja agora, você pode até usar SQL, então isso apareceu agora e só então possibilitou os chat GPTs e as clouds.
Ainda falta uma grande revolução. Eu não sei agora se é a Alibaba com a Switch Ken Robot deles. Vamos ver, pode ser que sim. Mas não exatamente, não é isso. Mas então não. E principalmente o que hoje quer dizer 5 anos. Foi isso. Nem 20 anos. Ou seja, o progresso que antes levava 20 anos, agora acontece em 5 anos. Ian, minha nossa, sério, quero dizer, 5 anos já parece muito, mas isso também é um pensamento linear, porque no próximo ano vai acontecer mais do que em todos os anos anteriores. E no ano seguinte vai acontecer ainda mais do que vai acontecer no próximo ano. Ou seja, eu parto desse princípio sem realmente conseguir tornar isso plausível com o conhecimento atual. Que isso agora vai acontecer muito rápido, que as habilidades dos robôs vão aumentar muito rapidamente. Simplesmente porque, de repente, a IA está tão avançada e, como você disse, pode então dizer, quando um engenheiro ou engenheira conversa com a IA sobre, digamos, a construção de um motor articulado. Eu mesmo passo por isso. Quando a IA diz, também poderíamos fazer assim. E aí você pensa, nunca tinha pensado nisso. E de repente você tem motores articulados muito mais eficientes. Talvez ele e até o robô inteiro fiquem mais baratos, facilitando a compra pelas pessoas. Outras empresas também podem decidir fabricar isso. Quero uma fatia desse bolo e vou criar meus próprios robôs. Assim, surge concorrência no mercado de robôs humanoides, como já vemos hoje. E então, agora isso vai acontecer rápido. Só porque nos últimos 30 anos não aconteceu rápido, não significa que de repente não vá acontecer rapidamente. Ok, sim. Então agora vou entrar no assunto. Acho que como seres humanos devemos continuar aprendendo por mais alguns anos. E se eu considerar o ciclo agora, temos a fase dos alunos da escola, a fase dos universitários, e depois, em algum momento, ainda temos. Sou funcionário, ou estou em um cargo de liderança, ou sou diretor executivo. Vou começar pelas empresas. O que você aconselharia agora para as empresas? Sim, você agora é ou diretor executivo, está em um cargo de liderança ou é funcionário. Eles estão sobrecarregados agora. Que surpresa! A onda do tsunami está chegando. Todo dia aparecem 50.000 novas ferramentas. O que eu devo fazer? Sim, o que fazer? O que faço agora como diretor executivo? Se eu fosse funcionário e o diretor não se importasse, tudo bem, mas eu percebo isso e quero agir. O que devo fazer? Como começar de forma prática no seu trabalho diário? Você precisa ter acesso a especialistas para que possa ligar rapidamente, se necessário. Dizer, vi isso agora ou na feira foi assim, apresentaram isso, o que faço agora? Alguém precisa dizer sim, relaxa, conseguimos resolver, vamos fazer isso e aquilo. Precisa ter essa expertise dentro da empresa? Eu acho que não, porque isso levaria a cada pequena e média empresa precisar de um departamento de IA. Sim, existe. Existem realmente plataformas assim, como eu já disse antes, tipo KI, NRW ou algo assim, onde você realmente tem esse acesso, onde você pode ligar, se for o caso, e dizer, eu não sei o que fazer agora. Então lá tem pessoas que entendem de IA, você mesmo entende de, digamos, produção, ou seja lá do que se trata. Primeiro, leva cerca de 10 minutos até todos se entenderem. Só então é possível discutir o que deve ser feito. E esse acesso também não é gratuito. Então, sem considerar isso como algo que entra no orçamento, não vai dar certo. Tem que incluir, tem que ter de alguma forma uma certa parte do orçamento dedicada à IA. Se você tem a equipe interna, compra a IA ou precisa comprar tokens. Você deve planejar um orçamento para isso. E mesmo que você trabalhe com parceiros externos, eles também não vão fazer isso de graça. Então, é preciso ter um orçamento para isso. Eu recomendaria isso agora para todas as empresas e organizações. Tenham acesso à expertise. Ela não precisa estar dentro da empresa, mas precisa estar disponível rapidamente quando for necessário. Então, eu observo, nós estamos agora na universidade e você também é professor, eu observo tanto os estudantes quanto os professores. Agora a coisa esquenta. Sim, agora vem o grande tema. De que forma eu incorporo IA? Então, chega até a questão de como eu faço as provas. Você mencionou o notebook LLM. Todos nós sabemos do que os chatbots atuais são capazes.
Mesmo aquelas ferramentas que são gratuitas, onde você não precisa pagar por tokens, por exemplo, já conseguem escrever código, o que para nós, como professores de informática, realmente é uma situação nova. Harvard recentemente proibiu qualquer uso de IA na faculdade de Direito, nada pode ser feito nem remotamente com IA. Eles foram elogiados por isso. Isso é a maior besteira que eu já vi. Isso é como quando eu estava na escola nos anos 80, era uma discussão super acalorada. As crianças podem usar calculadora na aula de matemática? Ou será que é o fim do mundo se ninguém mais souber fazer contas de cabeça? Acontece que não era. Saber fazer contas de cabeça é importante, isso não se discute. Mas antes, agora é 2026, vou dizer há 100 anos, talvez sendo generoso, há 110 anos, então por volta de 1916. 80% das pessoas na Alemanha sabiam como ordenhar uma vaca. Ninguém mais sabe disso, mas seguimos vivendo. Fazer contas de cabeça é bom. Então, IA, é claro que é uma nova dimensão, porque este ano eu realmente vi coisas chocantes. No último semestre, agora é o primeiro semestre em que ensino de forma proativa em um contexto de IA, mas no semestre passado ainda era de forma passiva, vi coisas que são chocantes, especialmente quando se trabalha com IAs comerciais. Um tutor, um doutorando meu, que foi tutor na aula do ano passado, chamada Princípios de Aprendizado de Máquina, me mostrou como ele resolve os exercícios com o GPT-5.2 e o plugin Codex. Leia a folha de exercícios 4.4. Resolva todos os problemas. Onde necessário, forneça o código em Python e execute-o. Conforme solicitado, onde necessário, forneça provas matemáticas passo a passo. Depois de resolver todos os problemas, reúna suas soluções em um arquivo LaTeX e compile-o em PDF. Assim foi feito. Está de acordo com as diretrizes de submissão. Retorne. O interessante nesse prompt é que ele é agnóstico ao problema. Não é dito nada como, nesta folha de exercícios, trata-se, digamos, de máquina de vetores de suporte, ou seja lá o que for. E sobre isso, já aprendemos isso e aquilo na aula, e agora devo fazer isso e aquilo. Leia a folha de exercícios 4 e resolva-a. E então, ele apertou Enter, e aí ficamos lá juntos olhando para aquilo. Isso levou 17 minutos. Isso é de novo aquela questão de quanto trabalho uma máquina consegue fazer. Depois de 17 minutos, a solução estava pronta. O arquivo PDF para a submissão estava pronto. Perfeito, sem erros. Em alguns momentos, por diversão, ele criou gráficos não solicitados. Ainda assim, isso acaba sendo mais rápido que o outro. 17 minutos. Isso é uma coisa, essas tarefas que eu uso na aula, eu as tenho há mais de 10 anos. Elas são feitas para que equipes de 4 a 5 estudantes trabalhem nelas por 1 ou 2 dias. 17 minutos, independentemente do problema. Desde 2023, eu também sempre disse aos alunos, resolvam as tarefas junto com a IA e vejam o que acontece. Me contem suas experiências. Até o ano passado, todos nós éramos super cautelosos, mas as IAs ainda não eram tão boas. No último semestre, foi a primeira vez que todos resolveram todas as tarefas com IA. Todas as soluções que recebemos estavam perfeitas. Sem erros! Isso também significa que não podemos mais usá-los, por assim dizer, para decidir a autorização para o exame. Isso é tradicional há 70 anos, a gente entrega essas folhas de exercícios. Os estudantes que no final do semestre acertam 50% são autorizados a fazer a prova. Aqueles que não conseguem acertar 50% das questões não são autorizados. Também tem aqueles que conseguem 100%. O ponto não é esse, mas 50% é o critério de autorização. Quem não conseguir fará a prova no próximo semestre. Isso não é mais possível. Isso acabou. E como eu disse, nas folhas de exercícios, trata-se de demonstração e programação. E claro, não é nenhum bicho de 7 cabeças. São tarefas de nível de mestrado. Essas são tarefas de nível de mestrado universitário que para as IAs de hoje em dia não são nenhum problema.
todos acertaram tudo. E isso não aconteceu só na minha aula, mas muitos colegas também me relataram o mesmo. Os tutores ficaram todos completamente frustrados, porque eles, como pessoas, tinham que corrigir as soluções geradas pela IA, né? Então, isso também não dá certo. Isso é desperdício de tempo de trabalho. Um efeito negativo foi que as provas no final do semestre, para todos com quem conversei, foram piores do que nunca. Na semana passada, um estudo da China praticamente confirmou isso ao analisar 20 mil alunos. Eles puderam fazer seus deveres de casa com IA. Foi 20% mais preciso, 20% mais rápido. Mas no trabalho no final do semestre, eles foram 20% piores. E esse é o desafio que de repente enfrentamos. Todos são mais produtivos quando agem com "eu também faria", se não fosse o aviso. Mas como garantimos agora que as pessoas não dependam disso? Porque vemos os efeitos negativos. Elas dependem disso, pensam que foi fácil, que está tudo certo. E aí na prova, o que eu realmente preciso fazer? O que fazemos nesse caso? Você pode perguntar, preciso fazer a prova também? Sim, essa é uma pergunta válida. Há razões jurídicas para isso, pois precisamos cumprir os requisitos de avaliação. Porque caso contrário, qualquer um poderia ser mestre ou bacharel. É preciso provar que você é mestre ou bacharel. Isso precisa ser feito juridicamente. Por isso, as provas são basicamente um instrumento jurídico. É claro que isso é meio bobo, porque no momento em que você sai da universidade, raramente faz algo como uma prova na sua vida, a não ser que faça algum curso de aperfeiçoamento. Estamos diante de uma situação totalmente nova. Sim, isso é impressionante, esse tema. Como você elabora as provas, misturado com o que você realmente ainda precisa saber fazer. Sim, Em que você confia? Vou te dizer. Ok, vamos lá. O que você precisa? ainda saber fazer o que vai diferenciar o ser humano nas próximas, vou exagerar agora, décadas. Então talvez vamos ficar bebendo vinho, nos amando, os robôs vão estar por aí fazendo toda a economia funcionar e a gente simplesmente aproveita o nosso tempo. Isso talvez seja quase filosófico demais agora, mas é realmente algo para se pensar. Então, será que a gente ainda precisa saber fazer alguma coisa? Isso é realmente sim. Então, sim. Como eu sou professor de ciência da computação, posso refletir sobre isso especialmente, digamos, a partir da informática. Então, eu acho improvável que a gente vá viver em um mundo utópico, simplesmente porque a humanidade sempre estraga tudo. Quer dizer, a gente já poderia estar vivendo em um mundo utópico. Alguém que viesse da Idade Média com uma máquina do tempo? Sim. Isso é realmente de explodir a cabeça. E aí você olha como o mundo está e se pergunta, não precisava ser assim. Para pessoas da Idade Média ou Antiguidade, nosso tempo seria um paraíso. Comer hoje não é problema, mas naquela época a preocupação era de onde viria a comida. Isso simplesmente está disponível, e mesmo assim o mundo continua sendo ruim. Então pode-se argumentar que, na verdade, não é mais necessário aprender a programar. Isso não está errado. Mas o que ainda é necessário saber, e certamente será necessário por muito tempo, é pensar: ok, eu fiz um prompt aqui e recebi uma resposta. Isso é realmente o que eu preciso? Isso é. Agora eu deixo isso rodar. Eu fiz uma tarefa de programação, de alguma forma os 3 agentes em paralelo e tal, e agora eu tenho isso aqui. Eu deixo isso rodar, parece bom. Sim, talvez eu seja super detalhista e faça testes unitários bem definidos e tudo mais, todos os testes passam. Dá para dizer, ok, basta. E eu não acredito nisso, porque no final das contas, sempre vamos precisar de pessoas que digam, ok, isso aqui, isso é aquilo. Ok? Isso é estranho. O que a máquina faz parece funcionar, mas se vier outra entrada agora, isso pode desmoronar. Embora, até isso o Mitos aparentemente consegue lidar bem, agora falando de cibersegurança e tudo mais. Mas de certa forma, certamente não é ruim se continuarmos sendo capazes de entender o que realmente está acontecendo ali. Isso significa que, na verdade, provavelmente não precisamos mais de tantos programadores 10x, como sempre se fala. Mas ainda precisamos de pessoas que sejam capazes de entender, ok, o que é isso aí? Isso é confiável?
Talvez eu nunca tenha pensado nisso antes. Isso é tão incrível. Agora que eu vejo isso, posso usar o seguinte prompt e assim por diante. Então, esse tipo de expertise ainda vai ser necessário. Com certeza não vamos formar tantas pessoas assim. Nós precisamos, como está acontecendo atualmente, justamente porque menos pessoas, em colaboração com esses agentes de IA, podem ser muito produtivas. Mas ainda precisamos de compreensão. E agora, como eu disse antes, quando falei, posso te dizer, essa compreensão precisa ser ampla. Então, especialização aprofundada é uma coisa muito boa. Mas é de se esperar que a próxima, a seguinte e a próxima geração de IA terão uma especialização profunda, em que nós, humanos, não conseguiremos acompanhar. E antigamente essas pessoas eram chamadas de arquitetos de sistemas gerais ou algo assim. Então, assim, você precisa ser capaz de dizer o que eu realmente preciso. Claro que um agente de raciocínio também pode raciocinar. Eu preciso primeiro fazer isso, depois preciso disso, disso e disso, e assim por diante. Eles também podem fazer esse raciocínio, mas realmente essa coisa de criar conexões cruzadas, isso também as IAs conseguem fazer. Mas, como acabamos de falar, na internet também tem muita besteira. Isso é o chamado data poisoning. Ou seja, muito do que se encontra de dados na internet, de textos sobre matemática, nem sempre está totalmente correto. O que faz com que os modelos nem sempre gerem as respostas do jeito que a gente gostaria. Isso a gente precisa perceber. Você deve perceber, isso não é exatamente o que quero. Parece ótimo, não está errado, mas também não totalmente certo. E para conseguir perceber isso, você precisa estar por dentro do assunto. E agora, realmente não precisa ser até o último detalhe, mas eu aprendi isso aqui. Naquela época eu aprendi que é assim. Isso aqui parece exatamente igual. E aí eu preciso de alguma coisa ali. E o que ele me entregou de volta agora, isso não é o que eu... Então, essas analogias, associações, criatividade, isso é... e é nisso que eu tento focar agora nas aulas, ou seja, mais do que nunca, analogias, associações, se for assim, poderia ser assim também essas coisas. Se isso vai funcionar, vamos ver em breve. Sim. Mas acho isso interessante, né? Como você disse, você não precisa de uma expertise tão profunda, essa também é uma questão. Quantos doutorados tradicionais ainda vão existir, onde você passa anos se aprofundando em uma área e depois talvez diga, vou me tornar mais multidisciplinar agora também não em dezenas de áreas, mas sei lá, 5, né, onde eu não me aprofundo tanto, mas aí em colaboração com IA, aí posso pesquisar. Sim, só para exemplificar o que quero dizer com profundidade. Isso aqui é a calculadora novamente. Existem pessoas que conseguem, mas nenhum de nós consegue multiplicar de cabeça 2 números de 20 dígitos. Não preciso saber fazer isso, pois tenho um aparelho para isso. Ou seja, preciso entender o que é multiplicação, mas não preciso saber executar. Exatamente, certo? Isso é realmente levar até o fim. Mesmo se eu fizer, digamos, a multiplicação por escrito. Sim, isso também eu não saberia fazer. Até poderia, mas ninguém quer isso. É isso que quero dizer com expertise profunda. Se você é cientista da computação e entende de IA, precisa realmente dominar o assunto. Não basta apenas saber o que é IA. Que IA é quando uma máquina pode pensar, isso não é suficiente. Tem que saber disso, mas também saber, de certa forma, o que está à direita e à esquerda do que normalmente se chama de tese de doutorado, também existe algo além disso. E quando eu tenho essa amplitude, então eu tenho, possivelmente algo com o qual eu posso trabalhar para avaliar. O que acontece, na verdade, quando eu trabalho com uma IA no ambiente de trabalho em alguma coisa, então aquela coisa me devolveu com grande convicção. Aqui está a solução. E parece boa. Eu deixo rodar, faço os testes unitários, funciona, mas, o que realmente acontece por baixo do capô? Por que isso funciona? Poderia funcionar ainda melhor? Será que só devolveu assim porque leu em algum blog? É assim mesmo. Mas isso não poderia funcionar ainda melhor? Então, essa questão cognitiva adicional é o melhor.
Posso confiar nisso? Dá para ser mais eficiente? Dá para ser mais rápido? Mais eficiente em termos de memória? Aí precisa disso. Hoje em dia, a formação precisa ser um pouco mais abrangente. Eles precisam aprender mais sobre coisas que estão lado a lado e conseguir reconhecer. Se for assim, então funciona. Eu acredito nisso, então. Isso é um aluno, e agora eu vou deixar de fora a fase da primeira infância, que é um tema à parte. Mas alguém que agora tem uns 15, 16, 17, 18 anos, quando está concluindo o ensino médio, eu vejo muitos na internet agora. Eu também conversei recentemente com um rapaz que fez o Abitur no ano passado, pensou se deveria estudar informática, mas decidiu ir com tudo e agora não faz nada além de plot todos os dias. ChatGPT agora com Codex, eu testo tudo o que dá, absorvo tudo. E agora ele está, acho que no dia 120, e já conseguiu os primeiros clientes de empresas que ele está assessorando profissionalmente. Introduzir esse tema. Não precisa de pessoas assim. Não, isso é o melhor que se pode fazer atualmente. Quer dizer, se você está falando de informática, sem dúvida nenhuma. Deve-se estudar ciência da computação? Olha, eu vou ser direto. Isso era até pouco tempo atrás, até o ano passado. De modo geral, um curso em que você podia ter a segurança de que com um diploma seria relativamente bem pago. Acabou? Isso acabou. Não precisa mais falar sobre isso. Isso acabou. Tem que ser aberto assim, tem que ser honesto assim. Isso fez com que muitas pessoas estudassem isso, não porque tinham interesse ou porque se entusiasmavam por pensar em estruturas e processos, mas simplesmente porque podiam ganhar dinheiro com isso. Para essas pessoas, isso não faz mais sentido. Quem não pensa como aquele de quem você acabou de falar, não vai mais ganhar dinheiro com isso. As pessoas que são motivadas intrinsecamente, tipo, eu quero saber disso agora, vou olhar isso, vou fazer isso todos os dias, são exatamente essas que precisam disso agora. Mas isso sempre foi assim. Só que, como eu disse, como havia uma grande demanda por programadores humanos, muita gente estudou isso sem realmente se interessar para quem era só um emprego, que então tinha uma qualificação para fazer um trabalho. E esse é justamente um dos aspectos da nossa sociedade que está sendo completamente transformado pela IA. Esse tipo de coisa, embora eu não me interesse, é um bom emprego, então vou continuar, vou fazer isso. Acho chato, isso não existe mais, isso não dá mais. Então quem realmente não está interessado nisso e pensa assim, como aquele de quem você acabou de falar, é sem chance, aí as máquinas fazem melhor. Mas o que ele está fazendo agora é basicamente isso. Eu olho para o agente, ele faz isso melhor, nesse ponto eu escolho ele. Ele está basicamente criando as conexões cruzadas, as analogias relacionadas, as associações. Ele está construindo isso sozinho e é o que precisamos. Se houver problema, não funciona, mas se escrevo o prompt assim, funciona. Por que preciso escrever desse jeito? Você começa a pensar no que realmente ocorre em uma IA, porque o prompt é tão importante e se não há uma forma melhor de fazer isso. Então, se você tem paixão por isso, nunca houve um problema e não vai haver nenhum hoje também. Eu prometi ontem que faria uma pergunta e é sobre isso. Tente conseguir fazer isso. Como seria agora se houvesse mais mulheres? Na EA? Trabalhariam, se mais mulheres, sei lá, tivessem pesquisado, sinceramente não sei te dizer como está a situação atual. Recebi feedbacks das minhas apresentações perguntando por que há tantos homens envolvidos. Eu estive agora no Google e lá, novamente, uma mulher da DeepMind, que é tipo a chefe de pesquisa e também trabalhou com Demis, fez uma palestra fantástica sobre tutores de IA, sobre o que eles estão pesquisando. Eu realmente não saberia dizer como está a situação agora. Eu me lembro na época com o Thorsten Leimbach e o Open Roberta, que você incentivava especialmente as crianças e também as meninas antes de tudo.
Na minha opinião, Mind não é nada ruim, vou resumir assim. Eu realmente não sei. Você sabe como está a situação atual? Existe uma parte significativa de mulheres pesquisadoras? Sim. Eu acho que é pelo menos um quarto. Claro, metade seria melhor. Ainda não chegamos lá. Isso na verdade é um problema que está na primeira infância. De fato, algo ocorre nos primeiros 3 anos de vida. E por algum motivo ainda é assim, que, meninos recebem brinquedos mais voltados para a tecnologia e meninas mais... É assim mesmo. Brinquedos com foco social. Uns brincam cedo com escavadeiras, outros ganham casinha de bonecas ou algo assim. Algo assim. É aí que está a causa. Eu tenho plena convicção disso. Não é de forma alguma, de jeito nenhum, biologicamente determinado que as mulheres não poderiam fazer isso. Infelizmente, na nossa sociedade, ainda somos afastados desse tema desde a primeira infância. E isso faz com que, já nas escolas, fique claro que elas dizem: como meninas, não me interesso por matemática. Estou exagerando. Muitas meninas, claro, se interessam por matemática. Elas também sabem que, se forem para a escola só de meninas ou algo assim, o nível pode ser o mesmo que em outras escolas. Tem tantas que são muito boas em matemática e tantas que são muito ruins em matemática. Sim, não é por causa disso. Eu acho que isso tem a ver com a primeira infância e depois, em fases mais avançadas da vida, é realmente muito, muito difícil mudar alguma coisa. Por que tantos homens vão para a IA? Você disse que ouviu que esse é o motivo pelo qual homens vão para a IA. Não. Não faço ideia. Achei que você talvez tivesse algum palpite. Eu posso realmente dizer, eu mesmo, quando era pequeno, eu só tinha brinquedos tecnológicos. Então, nós tínhamos sim também ursinhos de pelúcia e coisas assim, mas depois, muito rápido, Fisher Technic e Lego, naquela época tinham os primeiros Legos de tecnologia. Então, quando eu tinha 10 anos, comecei com elefantes, eletrônica, blocos de montar vendidos como brinquedo. E, eu também ganhava constantemente livros de presente quando era pequeno, que tinham um conteúdo relativamente técnico. E era assim. Meus pais provavelmente nem pensaram muito nisso. Era simplesmente assim. Aqui está um menino, ele se interessa e eu realmente me interessava. E por isso, de fato, desde criança eu já me interessava por computadores. Tive o meu primeiro com 10 anos. Também comecei a programar aos 10 anos. E realmente, como eu já lia tantos livros voltados para a tecnologia naquela época, já pensava sobre o que significa, afinal, um computador ser inteligente. Ou seja, mesmo sem conhecer a palavra, eu já me interessava por IA naquela época. Isso foi algo que me foi passado desde a minha infância, e não foi nada estratégico por parte dos meus pais. Eles não queriam que eu fosse cientista da computação, só achavam que meninos gostam de tecnologia. Eu sempre fui assim, porque eu sempre tenho esses exemplos, talvez porque os homens também sejam mais exibidos. Quando vejo Demis Hassabis, que está sempre em palestras, a Modei da Anthropic. Entretanto, a Anthropic também possui uma mulher trabalhando com Amodi. Com Demis também tem uma mulher que é pesquisadora. Talvez elas simplesmente queiram, sim. Olha, eu não sei disso. Talvez no time do AlphaFold pelo menos 1/3 sejam mulheres. Então, sim. Mas ainda há espaço para melhorar. Definitivamente, ainda há espaço para melhorar, mas o problema começa na primeira infância. Na verdade, eu diria que é na fase antes das crianças irem para o jardim de infância. É aí que está o problema. Porque realmente, se aí já está claro que você só brinca com bonecas e ele só brinca com caminhões, o que acontece então? Sim, nós damos o nosso melhor. Porque com tudo o que você faz, você agora também é co-diretor do Instituto Lamar? Porque assim, o seu dia, Provavelmente você quer pedir mais, algumas horas a mais? Sim, sim, mas isso na verdade seria ótimo, tipo, se a gente não precisasse dormir. E o problema é que eu também já não sou mais tão jovem. Sério, quando era pós-doutorando, conseguia trabalhar 3 dias seguidos, mas hoje não consigo mais e preciso dormir às vezes. Seria ótimo se isso não fosse necessário.
O Instituto Lamar de Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial é um dos 6 centros de competência em IA na Alemanha. Isso remonta originalmente a 2018, quando o governo Merkel criou um programa com grandes quantias de financiamento para o desenvolvimento de IA, especialmente para o desenvolvimento de IA aplicada na Alemanha. Houve então grandes projetos de pesquisa que foram especialmente financiados por meio desse programa. E então, na verdade, a indústria deveria se preparar para a IA com esse dinheiro. Muito! Naquela época, tínhamos um desses grandes projetos de pesquisa. A indústria não aceitou o dinheiro como o governo esperava ou imaginava. Por qualquer motivo, talvez fosse burocrático demais, talvez, eu não sei. De qualquer forma, perceberam então que tinha sido disponibilizado mais dinheiro do que foi utilizado, então desses projetos surgiram esses centros de competência. E existem 6. Nós temos um aqui na Renânia do Norte-Westfália, ou seja, o dinheiro vem sempre do governo federal e metade do chamado estado-sede. Então, no nosso caso, o Instituto Lamar é metade Berlim, metade Düsseldorf, de onde vem o dinheiro. Os outros ficam na Baviera, em Baden-Württemberg, em Berlim e na Saxônia. E aí tem o DFKI também, que tradicionalmente fica no Sarre. Então são 6 grandes projetos permanentes em andamento que devem garantir que a pesquisa em inteligência artificial, por exemplo, no aprendizado, continue avançando na Alemanha. Isso sempre foi muito bom na Alemanha, especialmente no nível teórico. Um pouco do problema está na infraestrutura. Os preços evoluíram de uma forma que nem mesmo os 2 bilhões são suficientes. É preciso dizer isso. Então, realmente, os custos que surgem com o estado atual da tecnologia são exorbitantes. É preciso garantir que continuemos acompanhando na Alemanha. É isso que fazemos. E, quando chegou o momento, nós sugerimos criar um centro de competência aqui para a Renânia do Norte-Westfália. Nossa proposta foi considerada boa e implementada. Isso também exige gestão, e sou um dos gerentes. E qual é o objetivo de vocês agora? Sim, o que mais vocês podem fazer? Como levaremos a economia alemã no jogo da IA? Sim, nós do Instituto Lama temos muito orgulho de ter conhecimento prático na área de modelos fundacionais. Nós já participamos da iniciativa OpenGPT GPTX. Cada um pode ter sua opinião sobre isso. Agora estamos envolvidos no projeto SOFIE. Lá está sendo treinado um grande modelo europeu, ou seja, alemão. Agora finalizamos o modelo médio e iniciamos o de 120 bilhões. Ainda é pouco perto do que a Anthropic possui, mas estamos trabalhando com línguas europeias. As colegas que fazem isso são especialistas de alto nível. No Instituto Lama, temos muito orgulho disso, que estamos liderando o consórcio SOFIE. Sabemos como fazer essas coisas. Na Alemanha, sabemos como fazer isso. Se tivéssemos mais computadores e dados bem utilizados na Europa, poderíamos fazer algo como a Anthropic. Esse é um cenário hipotético. Temos muito orgulho disso. Eu já disse antes que agora estamos tentando explorar o máximo de potencial possível com esses modelos de tamanho médio. Então, com esses modelos especialistas para áreas específicas como contabilidade, design de produto, projeto de escapamento. Escapamento não é um bom exemplo, vamos dizer projeto de bateria. Algo assim. Desculpa. Falei escapamento porque isso realmente aconteceu há uns 10 anos. Uma empresa alemã de médio porte perguntou: não dá para explicar à IA como construir nossos sistemas de escapamento? Na época era cedo, mas hoje isso já é possível. Por isso ainda uso sistema de escapamento em design de produto, mas atualmente bateria seria melhor. Então, isso nós conseguimos fazer. Nosso objetivo realmente podemos inserir o conhecimento de especialistas no treinamento, tornar esses modelos de médio porte o melhor possível, para que não tenhamos esse enorme consumo de energia que se vê atualmente. Essa é a nossa principal questão.
Isso funciona para a robótica, funciona no processamento de linguagem, dá para usar isso na física, isso ajuda na logística, isso ajuda nos processos industriais de produção. Então, temos algumas questões motivadas teoricamente e outras motivadas praticamente. E tudo isso se encaixa. Eu preciso perguntar mais uma coisa. Não quero me alongar demais, mas ainda tenho uma pergunta sobre computação quântica, sim. E também sobre o tema das redes de Hopfield. O que isso significa? Ok, eu escrevi um livro sobre isso. Sim, você pode, Isso, talvez, dizer rapidamente. o que é diferente aí? É que as redes de Hopfield, na verdade, também são redes neurais. No geral, são realmente redes neurais, assim como toda a IA que vemos atualmente, que no momento é baseada principalmente em redes neurais. Não vamos entrar nos detalhes matemáticos, mas uma rede neural de Hopfield é uma rede neural recorrente. Isso significa que quando um neurônio produz uma saída, ele pode realimentar essa saída para si mesmo como entrada. Nos Transformers, por exemplo, a informação é processada camada por camada, de baixo para cima, em uma rede neural recorrente. Agora ela pode fluir livremente entre os neurônios. Hopfield recebeu em 2024, ele é realmente físico, um prêmio Nobel de Física, porque nos anos 80 a ideia não foi dele, outros já tinham tido essa ideia. Mas ele foi o primeiro a mostrar que essas redes neurais de Hopfield se comportam dessa forma, como certos sistemas físicos que conhecemos da área de física de superfícies ou mecânica quântica, modelos de Ising e assim por diante. Eles têm exatamente as mesmas propriedades que você chamaria de energia de um sistema, a energia global, valores de energia local. Existem realmente conexões muito próximas entre essas redes neurais recorrentes e modelos bem tradicionais da física. E aí acaba ficando claro que realmente existem conexões com o processamento de informação quântica também. E é por isso que Rafet e eu escrevemos esse livro. Nós simplesmente dissemos, ok, computação quântica está bem em alta no momento, então isso nem se discute. Se surgir um computador quântico realmente eficiente, muita coisa vai mudar. Nem queremos comentar. Mas é difícil de ensinar. Só consigo fazer isso porque estudei física teórica e ciência da computação. Sem física não poderia falar sobre computação quântica. E aí tivemos a ideia. Será que não dá? Será que não dá para escrever um livro sobre computação quântica para pessoas que entendem de aprendizado de máquina? Atualmente, isso já é ensinado em todo lugar e muita gente já sabe disso. Se você disser a esse pessoal, tem uma rede neural diferente das habituais, mas ainda é uma rede neural. Essas são as características dela e os problemas que você pode resolver com ela. Isso é principalmente na área de otimização combinatória. É isso que você pode fazer com ela, e aqui está como funciona. Agora que sabemos disso, imagine se esses neurônios fossem elétrons com spin para cima ou para baixo. Como eles se comportariam? Bem, agora é a mesma coisa, e já que chegamos até aqui, vemos que isso pode ser feito em um computador quântico, que foi a ideia deste livro. A gente até poderia continuar falando sobre isso, mas eu, por precaução, se estivermos em 2019, agora se passaram 7 anos, daqui a 7 anos. Não, eu nem pergunto, a gente não pode mais dizer, né? Não, sério mesmo, os próximos anos vão ser os mais emocionantes da história da humanidade. Ninguém sabe o que vem depois, então nosso único guia é a ficção científica. O único guia. Prepare-se, o mais importante para todos que estão assistindo agora. Sim, mas não vale. Sim, mas já era. Você precisa se libertar disso e se perguntar, onde ainda posso contribuir de forma ativa? Sim, mas já era. Belas palavras finais. Obrigado, muito obrigado. Daniel Jung, excelente.